Quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos em mais uma videoaula da nossa Escola Bíblica Dominical em Casa. Hoje a lição de número 5, com o título Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. Então nós vamos hoje estar analisando o capítulo 2 da carta aos Efésios, depois de 4 lições estudando o capítulo 1, e agora nós vamos entrando no capítulo 2. Paulo, ele já traz essa nova sessão, ele pula para o capítulo 2, descrevendo ainda melhor acerca da nossa salvação. Ele vai tratando, aprofundando mais a respeito da nossa salvação, procurando mostrar o seguinte: o que nós éramos antes e como aconteceu esse processo de sermos libertos do poder do pecado. Então Paulo ele mostra que isso foi mediante o quê? A graça soberana de Deus. Então Paulo ele inicia essa sessão do capítulo 2 mostrando o seguinte, que não havia nada em nós, o estado que nós vivíamos antes de ser regenerados por Cristo, não havia nada em nós que viesse nem sequer contribuir para uma ação falando da salvação. Não havia nada em nós. A Bíblia, Paulo ainda chega abrindo o capítulo 2, chamando de filhos da desobediência, filhos da ira. Então, olha a nossa natureza que nós éramos antes. Então, nós não éramos nenhum escolhido. Nós não fomos chamados. A chamada e a escolha, ela se inicia quando nós estamos em Cristo. Mas antes disso, a Bíblia nos chama de filhos da ira, filhos da desobediência. Então, Paulo, eu acredito que nesse capítulo 2, ele já vai mostrando para a igreja que a libertação do pecado foi unicamente uma ação gloriosa de Cristo, o próprio Deus, se compadecendo de nós. Então isso se chama graça, favor imerecido dado por Deus a nós, nos livrando do poder do pecado, para que nós viéssemos ter uma nova vida em Cristo Jesus. Então essa lição ela vai se dissertar nesse texto, nesse ambiente, mostrando o que nós éramos antes, qual foi a ação para nos libertar do pecado e como agora nos conduzir como livres do pecado, Então nós vamos estar procurando de uma forma resumida, porque eu creio que você leu a revista ou vai ler a sua revista e com essa aula você vai ter um entendimento melhor para te ajudar na compreensão desta aula. Então Paulo ele apresenta para a igreja, primeiro, o estado anterior do homem antes de ser regenerado por Cristo. O estado que ele vivia afastado de comunhão, que ele inicia o versículo 1 chamado de mortos em ofensas, que antes nós fomos vivificados, estando vós mortos em ofensas e pecados. Olha aí, Então, se nós fomos vivificados mortos, não houve nenhuma ação. O morto ele não pode agir. Então, Paulo ele apresenta, quando ele fala de morte, ele está falando que não havia nenhuma comunhão com Deus, não havia nenhum relacionamento com Deus. A Bíblia chama o quê? De morte. É a morte espiritual, que é a separação de comunhão. Isaías 59:2 fala que é o pecado, a iniquidade é que faz separação do homem, que seria do Criador, para com a criatura, da criatura para com o seu Criador. Então o pecado ele traz esse resultado
que a Bíblia menciona de morte espiritual. Vê que Paulo ele vai mostrando para a igreja que não há nenhuma ação, né, da parte do cristão, né, da parte do homem para se livrar do poder do pecado. Não existe nenhuma ação. Ela é dependente de Deus para ser liberto. A graça soberana de Deus. Ele chega a dizer no versículo 2 que nós andávamos segundo o curso deste mundo, nós andávamos controlados pelos principados, nós andávamos segundo os nossos desejos. Então a gente percebe o seguinte, que Paulo ele vai descrevendo como nós vivíamos, tentando mostrar para nós, né, lá na frente, ele vai mostrar a graça de Deus, a soberania do amor de Deus para conosco. Então Paulo ele fala quando ele fala andar, que aparece no texto, no verso 2, está falando do nosso comportamento. Nós nos comportávamos segundo o sistema que controla este mundo, a imoralidade, a mentira, o engano, a corrupção. Nós andávamos segundo esse curso, desse sistema do mundo que é controlado. Quando ele faz alusão à potestade, aos principados, né, potestades do ar, está fazendo alusão ao próprio Satanás, que é o príncipe deste mundo, que ele é o controlador desse sistema do mundo, quando Paulo se refere, ele escreve a carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, 4:4, ele chega a mencionar, dizendo que quem é o controlador desse sistema, quando ele diz, o Deus deste século cegou o entendimento. Então, quando ele usa a expressão Deus deste século, está se relacionando a quem? O próprio Satanás, que é o controlador desse sistema corrupto, desse sistema pecaminoso. E Paulo dizendo, e vocês, antes de serem regenerados, vocês andavam segundo esse curso, esse sistema. E ele menciona também, falando o seguinte, segundo os nossos desejos, vontades do coração. Mostrando isso, a gente percebe a necessidade do novo nascimento. Porque a ação do pecado ela é gerada no coração do homem, né? O Satanás ele é um influenciador, ele influencia o homem para o erro, ele induz o homem ao erro, mas ele é gerado no coração do homem, está dentro do homem. Quer dizer que ainda que hoje o inimigo, Satanás, não existisse, ainda assim o homem era pecador, porque o pecado nasce no coração do homem. Por isso que há necessidade do novo nascimento, quer dizer, um trabalhar interno, é o que Cristo faz em nós. Então Paulo ele menciona sobre o que nós éramos antes, mostrando a condição nossa diante de Deus, que não era as melhores, né? Nós éramos como escravos, estávamos condenados, perdidos, estávamos indo de passos para a morte eterna, para a condenação eterna. Então, agora mostrando o ponto número 2, que fala sobre vivificados pela graça. Agora Paulo ele mostra, né, do versículo 4 em diante, Paulo ele mostra o seguinte, mostrando como foi esse processo, como Deus nos libertou ou como nós fomos libertos pelo poder do pecado. Quando ele cita do verso 4, que aparece a riquíssima misericórdia, Paulo seria assim até a mesma expressão, eu posso dizer, que João ele usa lá em 3,16,
do Evangelho escrito por João, quando ele fala de como Deus, ele nos enxergou, a gente mergulhado nesse caos, né, no pecado, uma vida totalmente afastada de comunhão com Deus. Então Paulo usa a linguagem riquíssima misericórdia e João usa a de tal maneira, né? João ele tenta achar esse amor, como que Deus olhou para nós e nos amou de tal maneira, que seria a mesma expressão que Paulo ele usa, riquíssimo em misericórdia. Quer dizer, parece que Paulo ele enche assim um pulmão e solta devido ele conhecer o estado que nós estávamos, né? E como Deus ele nos enxerga, tem misericórdia, tem compaixão, né? Isso é o amor de Deus. Não fizemos nada para merecer esse amor. Ele simplesmente olhou e nos amou, como diz a Bíblia. E a ação dele, que seria um favor para nós, não merecíamos essa ação de Deus, né, de nos livrar do poder do pecado, que seria pela graça. O favor imerecido é a graça de Deus. Quer dizer, Deus ele tem misericórdia e nos ama, ele sente a compaixão e estende a mão nos livrando do poder do pecado. Isso seria o quê? Um favor que não merecíamos, como diz o próprio texto, né, no versículo, nos ficou justamente dizendo o seguinte, que estando nós ainda mortos em nossas ofensas, no versículo 5, estando nós ainda, ele age, ele nos vivifica, ele nos dá vida, quer dizer, estando ainda, quer dizer, não fizemos nada, ele olhou, teve compaixão, nos amou e foi e agiu, né, estendendo a sua mão para nós, nos livrando do poder do pecado. E ainda que nos livra, o próprio Paulo diz no versículo 6, que diz assim, eu vou ler o versículo, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha que Paulo faz a ação dessa libertação do poder do pecado. Paulo ele faz alusão à ressurreição de Cristo. Quer dizer, nos trazendo na mesma semelhança. Romanos fala isso, que se morremos com ele, né, com ele também ressuscitaremos. Paulo está falando o seguinte, da ação, do poder de Deus, né, o mesmo poder que ressuscitou a Cristo, é o mesmo poder que opera em nós, nos livrando do poder do pecado e nos trazendo o mesmo benefício que Cristo, quando ele diz juntamente com ele, quer dizer, na mesma semelhança, oferecendo a nós, na semelhança da sua ressurreição, oferecendo a nós a vida eterna e o galardão, o presente, né? Então, só a misericórdia e o amor de Deus para agir, posso dizer, em nosso favor. Nós estávamos presos, nós éramos escravos, nós estávamos alienados à ação de Deus. Por isso que o ponto número 3 da lição fala o seguinte, a salvação não vem das obras. Esse é o ponto número 3. A salvação não vem das obras, quer dizer, nenhuma ação nossa. Eu quero ler o versículo 8 e 9, capítulo 2 aos Efésios, que diz o seguinte,
Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, quando Paulo ele fala que a nossa salvação é por meio da graça, é a graça, é o favor de Deus agindo por nós. Mas alguém pode dizer, mas é mediante a fé, é mediante a fé. Isso não quer dizer que seria uma obra nossa. A nossa fé não é obra. E Tiago, ele chega até mencionar a respeito da fé e obra, que ele diz o seguinte: mostra-me a tua fé sem as obras. Ali não está se referindo à salvação. Ali ele está procurando justificar, né, no que você crê, o que nós cremos, a nossa fé. Ele diz, então justifica a tua fé. Então a salvação, ela não é mediante obra alguma. A obra que foi realizada, quem realizou foi o próprio Deus, né, em Cristo, ali na cruz do Calvário. Ele vem e morre por nós. O processo da salvação, ela está em Cristo, na cruz do Calvário. Então, a fé não seria a obra. A fé é acreditar no que Deus já projetou, já fez. E outra, já está concluído. Não existe nenhuma dúvida se Cristo vai morrer ou não, porque Ele já morreu e já ressuscitou. O que Ele quer somente que nós venhamos o quê? Acreditar, crer. Por isso que o texto diz que porque pela graça sois salvos. Então a nossa salvação ela é mediante a graça, mediante a fé. É eu acreditar nessa ação que já aconteceu, né, de Deus. Então Cristo morre na cruz do Calvário por nós. Então a obra da obra da salvação, ela iniciou, foi elaborada, projetada e concluída em Deus. Agora, esse processo todo funciona do momento que eu venho o quê? A acreditar. É acreditar, crer, como diz o texto, por meio da fé. Será mediante a fé. E quando fala da salvação, no próprio versículo 8, diz, e isto não vem de vós. Quer dizer, isso não vem de vós, essa ação, a obra da salvação. Porque nós estávamos o quê? Mortos em nossas ofensas e pecados. E Paulo, ele escreve dizendo que esse processo da salvação é um dom de Deus. Quer dizer, Deus ele oferece para nós, Deus ele deu para nós. Nós não tínhamos nada que atraísse e que merecesse essa ação de Deus de nos resgatar. Foi uma ação de graça, de misericórdia de Deus. Então, as obras, o último ponto que fala as obras como evidência de salvação, é diferente. Totalmente diferente, né? As obras, ela não gera a salvação. As obras, ela justifica a nossa salvação, como diz no próprio texto, não vem de vós. É Paulo dizendo que a obra da salvação, a libertação do pecado, da condenação, é uma ação de Deus. Não está em nós. Então, quando a revista fala das obras, está falando como obras como resultados, como resultado da nossa salvação. Então, quando Paulo, eu quero ler isso aqui da lição, que eu achei bom demais isso aqui, que diz na última parte da lição, que é as obras como evidência de salvação.
diz assim: por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa, outrora andávamos fazendo obras más. Está lá no versículo 2 e 3. Agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos instalados a andar fazendo boas obras, não como meio para ser salvo, mas como a evidência da salvação. Então, a salvação é a graça divina por meio da fé. As obras não são o meio, mas o resultado da nossa salvação. Então, eu quero ler a conclusão dessa lição, bem resumida. Eu quero ler, diz assim a conclusão, quando o título é Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. Conclusão diz: antes da regeneração, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. Por isso que a Bíblia diz que nós somos o quê? O sal da terra. Nós somos a luz do mundo. Quando ele fala do sal da terra, a luz do mundo, ele está falando justamente das nossas obras, que agora nós somos, que somos salvos, estamos em Cristo Jesus, liberto do poder do pecado. Agora nós vamos nos conduzir como filhos adotivos, não escolhidos, não fomos selecionados, somos adotivos para apresentarmos boas ações, boas obras em Cristo Jesus, que nos vivificou, nos dando vida que não tínhamos, para vivermos uma vida digna, que glorifique e que exalte o nome do Senhor nosso Deus. Então, espero ter contribuído. Agradeço a Deus pela você ter nos acompanhado e que Deus o abençoe em nome do Senhor Jesus. Um forte abraço.